Olá, gente, terceira série, português. Bom, a gente vai dar continuidade em regência, né? Eu lembro que na aula passada a gente terminou em regência, a gente trabalhou transitividade verbal, né? Para a gente dar essa recapitulada, né? No verbo em si, de ação, se ele exige ou não preposição, porque isso a gente necessita para o entendimento de regência. A gente estudou na aula passada os verbos agradar, assistir e aspirar. Aí hoje eu trouxe para vocês vão ver que a gente não vai trabalhar, por exemplo, como a gente trabalhou ano passado, 25 regras, não foi, de regência, foram 25 ou 30 regras de regência. Esse ano eu trouxe menos, mas os verbos mais importantes. O verbo obedecer, que na língua falada, nós utilizamos bastante o obedecer como VTD, ele não é, ele é VTI, ele exige um termo, exige a preposição especificadamente, mas a gente utiliza no nosso dia a dia de forma inadequada. É por isso que quando chega na regra a gente se surpreende, né? O verbo chamar, que vai ter sentidos diferentes e regências diferentes, visar sentidos diferentes. O esquecer, lembrar, vocês vão perceber que é só por causa de um detalhezinho que eles chamam de forma pronominal, que é esquecer-se, né? E aí eu utilizo o se ou qualquer pronome, então eu tenho que usar a preposição. Então aqui é só para a gente ver, na verdade, que não tem dificuldade esses verbos. E a gente utiliza, né, gente, no nosso dia a dia. O visar, talvez não tanto, mas a gente utiliza obedecer, chamar, esquecer, lembrar. Visar não tanto. Eu coloquei ali obedecer, desobedecer. Repare só uma coisa, viu, gente? Isso aqui que eu vou circular, ó. Normalmente a gente usa como? O obedecer sem preposição, não é? Então, se eu digo bem assim, obedeça a faixa de pedestre, então eu tenho obedeça, né? Obedeça a faixa, eu tenho um erro aqui. Não de sentido, mas eu tenho um erro de regência. E professora, rege, está falando aqui a crase. Por quê? Porque o verbo obedecer, ele exige a preposição a, mas o a, que é a palavra feminina, tem a crase. Então, quando eu digo, gente, obedeça ao professor, é o correto, porque obedecer exige preposição. Devemos obedecer aos nossos princípios. Então, eu tenho um A da preposição, que é exigida pelo verbo obedecer. Eles desobedecem. Por que teve crase, gente? Porque o verbo obedecer, desobedecer, ele exige a preposição, mas a palavra feminina deu crase. Bem simples, né? Bem simplesinho. Mas é importante que a gente saiba que o verbo obedecer exige a preposição, tá? Aí o verbo chamar, repare só. Esse chamar pode ser de convocar, né, de solicitar atenção ou a presença. Então eu tenho, por gentileza, vá chamar sua prima, chamei você. Então esse chamar de convocar, ele é VTD. Tudo bem, é o que a gente utiliza, né? Chame sua mãe, por favor, a gente faz isso, né? Chame a vizinha. Então eu tenho aí o verbo chamar, de convocar, né, de solicitar atenção à presença, né? Chame os alunos para a sala de aula, chame os alunos à coordenação. Então, percebe, chame os alunos, eu tenho VTD, tudo bem. Agora, quando eu tenho chamar no sentido de apelidar, ele pode apresentar um objeto direto ou indireto, ao qual se refere o predicativo. Vamos lá, porque ali ele complicou, mas olha, a torcida chamou o jogador mercenário. Então, eu estou dando, na verdade, o nome, né, denominando, que é isso que ele está dizendo na regra, e a depender da circunstância, pode aparecer ou não, pode se parecer sem preposição ou com preposição. O que acontece aqui? É de aparecer com a preposição e a gente achar que está errado. Não, está correto também. Então, quando ele diz, a torcida chamou um jogador de mercenário. Então, qual é o nome, né, que está sendo dado ao jogador? De mercenário. Quem chama, chama alguém. Ele chamou o jogador. Essa característica do jogador está com preposição, mas poderia estar sem. Então, é só isso que eu queria que vocês observassem, que se aparecer com a preposição não está errada, porque pode ocorrer, tá?
Bom, próximo. O visar, esse visar é bom, né? Porque o visar, ele tem essa ideia de mirar, esse visar de pôr o visto, né? Esse visar de você desejar algo. Então, esse visar de pôr o visto é o de rubricar, é o assinar, né? Então, eu posso dizer que eu viso os cadernos, então eu observo os cadernos, eu rubrico nos cadernos, eu ponho um visto nos cadernos. Então, esse visar é VTD, né? O homem visou o alvo. O gerente, esse visar é de mirar, viu? Porque aqui ficou junto, né? Esse visar aqui, gente, é de mirar o alvo, é de mirar, ele é VTD. Agora, esse visar de pôr o visto, né, de observar, é porque ambos são VTDs, tá? Então, ambos são verbos transitivos diretos. Então, visar, no sentido de mirar, ele é VTD. Visar, de pôr o visto, de observar, ele é VTD. Pronto. Agora, quando eu tenho esse sentido de ter em vista, que ao almejar, ele é VTI. Pronto, normalmente em sala, eu puxo aqui, né, gente? Quando a gente está lá em sala de aula mesmo, eu puxo aqui e coloco visar, pôr o visto, de mirar, VTD, certo? Aí eu coloco também visar, no sentido de quê? De almejar, o que você quer alcançar. Ele é VTI, ó, tem como meta, objetivo. Ele precisa da preposição a. Então, você visa a quê? Quando crescer, né? Você visa a quê? Então, esse visar a quê é porque ele exige a preposição a. O ensino deve sempre visar ao progresso, a quê? Observe que ele exige a preposição a. Prometeram tomar medidas que visassem a quê? É a quê ali, ao bem-estar aqui, ó. A preposição que é exigido pelo termo, né? Pelo termo. E o esquecer, lembrar. Né? Então, eu tenho aqui, o verbo esquecer, ele é transitivo direto, tá? Se ele não tiver o pronome. Então, se eu digo esqueci o meu material, ele é VTD. Agora, preste atenção quando ele diz assim, né? Esqueci-me. Agora, quando eu uso com o pronome, certo? Eu preciso usar a preposição. Aí, no entanto, na forma pronominal, deve ser usado com preposição. Já tinha ali, né? Esqueci-me do meu material. Então, quando ele colocou ali, não esqueça, era uma propaganda, né, gente? Aqui. Vocês não lembram, não, que é da minha época, essa da Calói. Não esqueça a minha Calói, está correta aquela propaganda. Agora, se ele colocasse o pronome, sabe como é que seria ali, gente? Ó, não se esqueça, colocar o pronome, não se esqueça. Como é que deveria ficar? O que a regra diz? Colocou o pronome, certo? Eu tenho que colocar a preposição. Então, não se esqueça da minha Calói. Calói, né, gente? Calói. Pronto. Tá vendo? Só isso. Usar do verbo esquecer e lembrar. Só esse detalhe. Se você for usar com o pronome, tem que ter preposição. Se você retira o pronome, retire a preposição. Só isso, gente. Só isso. Aí, vamos lá. Bom, agora já terminou. Agora vamos lá para a próxima aula, né? Aí, atividade módulo 2, capítulo 35, aquelas páginas. E até o nosso plantão, gente.